Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E nós estamos aqui novamente com Emerson Wesley Dias, trazendo mais um quadro Inédito Viável, Momento Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. O que nós trazemos aqui, Emerson, nesta quinta-feira? Renato, eu ia falar de um tema aqui, mas agora que você deu a notícia aí da Luísa Brunet, eu me inspirei, né? E eu vou falar sobre a mulher do mercado de trabalho. E eu vou deixar o tema para a próxima semana, o outro tema. Recentemente eu vi uma entrevista da Luísa Erundina, né, que foi prefeita aqui em São Paulo, foi a primeira mulher prefeita em São Paulo, e ela dizia o seguinte, né, que 52% da população brasileira é do sexo feminino, só que só tem 10% de mulheres no Congresso, então existe uma falta de representação política, né, da mulher no Brasil, e não só no Brasil, né, se você for olhar no mundo afora, isso também é bem diferente. Certo. Saiu uma pesquisa da McKinsey recentemente dizendo que o seguinte, se os países investissem, né, na igualdade de gênero, o PIB mundial ele poderia aumentar em até 12 trilhões de dólares até 2025. Olha só, hein? E semana passada eu li uma outra estatística dizendo que as companhias que investem, né, no cargo gerencial feminino, elas têm até 15% de lucro mais do que as outras empresas. Então o que eu estava pensando sobre isso, né? Que não é uma questão apenas meramente de gênero, ela é uma questão também econômica, né? Porque o gênero vai influenciar na economia. Por quê? Porque, obviamente, né, são pontos de vista diferentes, né? São universos diferentes. Quer dizer que a mulher ela tem mais essa capacidade, vamos dizer assim? Eu acredito que não é que ela tenha mais capacidade, mas eu acredito que o universo com mais diversidade, ele tem opiniões melhores, você qualifica melhor. Por exemplo, um produto que você vai lançar, um novo investimento que você vai fazer. Quando você só tem uma visão masculina da coisa, óbvio, você vai optar por aquilo que o universo masculino compreende ser o melhor. Mas quando você diversifica, então você tem mais opiniões e mais universos em jogo. Amplia aí o universo. A palavra é essa, entendi, né? Amplia o universo. Porque a mulher, você sabe, né, ela tem alguns atributos que são muito do universo feminino que ajudam muito no negócio, né? Por exemplo, a mulher ela entende as dicas não verbais. A gente geralmente precisa que a pessoa se expresse, né? Fale, desenhe para você compreender. A mulher tem essa possibilidade de entender, mesmo sem a fala, né? A mulher tem essa capacidade também de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela foi desde sempre ensinada, treinada, né? Qualquer palavra que queira usar, qualquer verbo que queira usar, mas ela desenvolveu essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ela usa sempre a intuição, né? Sem dúvida. Então, no momento de incerteza, instabilidade, que você precisa ser muito seletivo onde investe, você usar da intuição, né? Usar de compreender as dicas não verbais. Isso tudo, obviamente, que compõe, amplia muito mais uma decisão e dá uma capacidade de você ser muito mais assertivo, né? Então, acho que nesse contexto é que faz todo o sentido a diversificação. Porém, o grande desafio ainda é que as mulheres ganham na média 70% do que os homens ganham, né? Isso no Brasil é 74,5% pelo IBGE, pela PNAD, e pela Organização Internacional do Trabalho é 75%. Então, quer dizer, mundo afora não é muito diferente o que acontece no Brasil, né? Em torno de 70%. Então, esse é um grande desafio que eu vejo, que as empresas precisam... quem ainda não está olhando para isso, precisa começar a olhar, né? Sem dúvida. Porque não é só uma questão de gênero, é uma questão também econômica, né? E as empresas estão aí para fazer lucros, né? Então, e talvez até uma questão política, como você colocou, né? Muito forte, né? Muito forte politicamente. Inclusive você tá aí, né? Hillary Clinton, tô vendo ali na TV agora, né? Tá com uma grande chance aí de ser a presidente dos Estados Unidos. A próxima presidente, Então, e acredito que se ela vence a eleição, como a própria presidente Dilma, né, no Brasil, ela com certeza incentiva outras mulheres a também entrarem nesse mundo que é completamente masculino, né? Sem dúvida. Mas o Emerson, você falou da Luísa Brunet, também aí tem alguma... mais no sentido do sexo mesmo, né? Mais no sentido da notícia que você deu, né? E ela se apresenta aí como uma vítima, né, de uma violência, ou seja,
eu acho que é uma brutalidade, né? Se realmente aconteceu agressão, ao que parece foi, né? Mas eu acho que me deu esse estalo de falar sobre isso, porque é uma questão importante, né? De não entender a mulher como um sexo frágil, né? Mas entender a mulher como um ente participativo da vida comum, né? Seja ela familiar, empresarial, enfim. Ou da sociedade como um todo, né? Não, e tem uma questão também que eu acho que é importante a gente talvez até fazer esse link, que é o seguinte, tem muita mulher que às vezes, ainda tem, né? Não é o caso da Luísa Brunet, mas tem muita mulher que vive muitas vezes naquela situação de necessidade do marido, do namorado, e às vezes é uma relação já fracassada e que essa necessidade faz com que o relacionamento se mantenha, né? Correto. Acredito que não fosse o caso aqui da Luísa Brunet, mas tem muitos casos aí que a gente infelizmente vê, e é o tal do também, se abrir mais espaço para as mulheres trabalharem, elas também terão cada vez mais independência, né? Correto. Geralmente as mulheres, elas até estudam mais que os homens, né? Estatisticamente elas têm mais anos de estudo do que o homem. Mas elas não chegam nas posições mais altas, né? Porque, obviamente, no meio do caminho, além de competir muito, né, ser muito competitivo com o homem, a mulher sempre faz a escolha também em uma certa idade em relação aos filhos, né? E aí, talvez, esse momento, né, para quem está no mercado, pode ser o momento que você começa talvez a depender um pouco mais do sexo masculino para a sua sobrevivência. E aí, talvez você se sujeite, né, a algumas condições, que não é o caso, obviamente, da Luísa Brunet, porque ela sempre foi, né, desde muito jovem, independente financeiramente. A mulher correu o mundo, né, e ganhou muito dinheiro com o seu próprio trabalho, né? Então acho que esse era o ponto que eu queria deixar hoje aqui pra gente pensar. E aí, pra finalizar, eu queria deixar uma frase que foi da Emma Watson, que ela fazia lá o Harry Potter, né? E ela é embaixadora da ONU para o programa He for She, que é um programa que incentiva as mulheres, né, no mercado de trabalho. E ela diz o seguinte, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, quer dizer, se não eu, né, dentro da minha organização, dentro da minha empresa, pensar nas políticas de diversidade de gênero, né, quem vai pensar? Né? E se não é agora, quando é que vai ser pensado? Né? Eu acho que está mais na hora da gente colocar isso de fato em pauta e praticar. E traz a responsabilidade, né? Corretamente. Né? Bom, Emerson, deixando os contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais tem o YouTube, o canal O Inédito Viável, tem a fanpage no Facebook e no Instagram. Contate, inscreva-se, curta lá. Tá certo, Emerson, que volta, né, na terça-feira da semana que vem. Um ótimo final de semana para você. Bom fim de semana, Renato. Até terça.